Esse é o tempo que Deus separou. É hora de voltarmos à essência, a cabanas e tendas. Alargue a sua tenda, firme bem as estacas e vá para o secreto. Torne real na sua vida tudo o que já leu ou ouviu de Deus na Bíblia até aqui. Chegou a hora do seu próximo passo. Volte à simplicidade. A profecia dizia que alguém restauraria a tenda caída de Davi. Então Jesus tabernaculou entre nós e cumpriu esta promessa. Seja bem-vindo ao Congresso Simplifique 2020. Show! Boa noite a todos, boa tarde a todos. Vamos começar aqui agora com o nosso podcast do Congresso Simplifique. Estou aqui com o Vini Souza, do F-Hope, lá de Florianópolis. Para nós é uma honra, Vini, é uma honra estar com você aqui, presente no nosso congresso. Nós pensamos em algumas pessoas e o seu nome para nós foi algo assim muito singular para o nosso congresso. Temos a certeza que vocês têm uma unção mesmo sobre o que nós queremos conversar aqui e nós queremos mesmo que vocês possam derramar dessa unção sobre as nossas vidas. Para nós é uma alegria. Então é um prazer tê-lo conosco aí, Vini. É um prazer mesmo. Cara, é um grande prazer. É um prazer para mim estar aqui. Eu vejo de uma maneira incrível como o Senhor está colocando as comunidades Zoe e a F-Hop alinhado nesses últimos meses, né? Eu tive falando com o Cezinho um tempo atrás e sempre foi um desejo meu que nós pudéssemos nos conhecer mais. Temos alguns amigos, alguns membros daqui que já interagem muito com vocês e agora a gente tem aqui um casal, né? Que é o Shalom e a Camila, que estão aqui conosco também, passando uns meses. Então eu fico muito feliz por esse relacionamento. Eu quero, na verdade, regar esse tipo de contatos e conexões divinas que Deus nos dá. Glória a Deus, Vini. Eu fiquei muito feliz em saber que o Shalom está aí com vocês. Shalom é meu amigo de infância. Shalom e a Camila. Que legal. Somos muito amigos mesmo. E eu lembro das nossas primeiras experiências com o Espírito Santo. Nós estávamos juntos e eu fico muito feliz em saber que eles estão aí com vocês. Vini, nós vamos falar hoje sobre simplificar o secreto, né? Simplifique o secreto é o tema do nosso podcast aqui. E nosso ano aqui na nossa igreja, toda a Rede Zoe, nós estamos falando sobre o ano do transbordar do Senhor, sabe? É um ano em que o Senhor quer transbordar algo em nós, não de nós transbordarmos, mas do transbordar dele. E quando veio a pandemia, nós ficamos muito surpresos, porque o Senhor já tinha falado algo específico conosco, que era um tempo de nós ficarmos reclusos, ir para o secreto. E eu sei que vocês também estão passando por esse tempo, e eu não sei qual a maneira que Deus tem ensinado vocês. Vocês estão percebendo esse tempo profético da mesma maneira, assim como nós entendemos de Deus? Você pode falar um pouco sobre isso? Olha, eu vou falar para você o seguinte. Bom, o que nós temos aqui em Floripa é uma comunidade de fé, que é uma família de fé, e no centro dessa família de fé nós temos uma sala de oração que está aberta de segunda a sexta, das 10 da manhã às 8 da noite. E aí, às vezes, muda um pouquinho esse horário. Mas por que eu comecei a falar disso? Porque para nós foi um tanto interessante que, quando nós começamos a pandemia, a nossa grande preocupação era como é que nós vamos manter o lugar da oração aberto, como é que nós vamos manter o lugar da oração preservado, né? Claro que eu poderia abrir aqui com vocês a definição de lugar de oração e a gente até pode fazer isso, mas é óbvio que a vida de oração de uma pessoa não se resume ao encontro congregacional que ela tem ali na igreja. Sim, é óbvio, com certeza. sem dúvida. Mas nós sentimos que Deus tem para esse ministério um convite singular que é de manter, de contribuir para o mantimento de oração corporativa
a partir de Florianópolis para a nação brasileira e para as nações da Terra. Então, nossa grande dúvida era como que nós vamos fazer isso. Então, eu acredito que houve um convite de Jesus, que era nos convidar para o simples, para o humilde, para o singelo, que foi levar, então, a nossa sala de oração para as casas dos líderes de louvor, e esses líderes de louvor faziam, então, uma transmissão pelo YouTube com o celular, sem nenhum aparato, sem nenhuma estrutura. Eu Uau. diria para você que aquilo ali fortaleceu a visão dentro do nosso coração, como poucas coisas fizeram ao longo dos últimos meses. E aí foi um momento singular, único, todos nós começamos porque até então nós nunca tínhamos feito transmissão do lugar da oração. Nós nunca tínhamos posto isso online. Nós Nossa. colocamos durante a pandemia porque pensávamos que era um momento oportuno, que as pessoas estavam em casa, muitas em pânico, muitos com medo, muitos sem entender o que estava acontecendo. E aí fizemos todo mundo, um com o seu Motorola, outro com o Samsung, outro com o iPhone e tal. Todo mundo ligou em casa e nós vimos o Brasil responder. Nós vimos 50, 100, 150, 200 pessoas entrando para as reuniões de oração e Nossa. percebemos que, opa, Deus está começando a soprar nisso. Então, não é algo que Deus queria fazer só conosco. Eu acredito que a oração foi algo que voltou à pauta do cristão durante esses meses, porque, na verdade, quando as coisas ficam difíceis, a tendência do nosso coração é voltar para o porto seguro. E nós Sim. voltamos para o porto seguro, que era o Senhor. E então, assim, eu diria para você que a nossa compreensão do que a pandemia foi, na verdade, foi um ok de Deus, um carimbo do céu falando não parem, não parem, eu estou com vocês, eu tenho isso para vocês, eu plantei vocês para isso, eu não quero que vocês percam o foco e, além disso, eu quero que vocês agora abençoem a nação com a oração. Foi então que nós decidimos voltar para a sala de oração, colocar as câmeras que tínhamos e transmitir isso para o Brasil. Então, para nós foi um encontro. Eu diria que, assim como você diz, é hora de ir para o lugar da oração, o Senhor nos falava, é hora de levar a oração para a igreja, levar a oração para a igreja brasileira. Nossa. Glória a Deus, Vini. Olha, nós estamos com o Congresso Simplifique e nós marcamos a data um pouco depois. Nos outros anos nós fizemos em agosto. E, por coincidência, eu não acredito em coincidência, mas eu acho que é um tempo profético, estamos na semana da Festa dos Tabernáculos, no calendário judaico. Claro que algo de Deus tem por trás de tudo isso, desse tempo, mas o que é a Festa dos Tabernáculos? É voltar, ir para as tendas, é voltar para o simples. Eles voltam para as cabanas. E eu até li um texto esta semana de Gênesis que fala sobre Esaú e Jacó, e a Bíblia diz assim: e cresceram os meninos, e Esaú foi homem perito na caça, homem do campo, mas Jacó era homem simples, habitando em tendas. E para nós, para o Simplifique, isso tem ficado mais evidente agora nesses dias. O quanto nós precisamos ir para esse lugar, voltar à essência, porque estamos acostumados, talvez, nos acostumamos, não sei, em complicar a ação do Senhor, em complicar esses eventos, essas coisas, sendo que o que nós devemos olhar mesmo é para esse lugar, o lugar de oração, é estar nesse lugar, é estar nesse ambiente profético. Eu quero citar também, Vini, que Paulo era um fabricante de tendas. E também, eu estou lembrando aqui agora, em que no Monte da Transfiguração, Pedro fala assim: vamos fazer aqui 3 tendas. Por mais que Pedro não estivesse entendendo, mas ele tinha uma cultura de estar nesse lugar de adoração. Mas, Vini, deixa eu te perguntar, me fala uma coisa assim, o que seriam barreiras para nós ir ou ter uma vida de oração no secreto? O que para você talvez poderiam ser barreiras para nós encontrar esse lugar simples, lugar do Senhor que o Senhor tem para nós? Uau, eu vou te dizer de duas maneiras isso.
Às vezes nós queremos dificultar a nossa vida e dar mais desculpas do que a geração passada, então nós falamos assim: "Ah, que nos dias de hoje é mais difícil, né, nos dias de hoje é mais Sim, complicado". E aí a gente culpa a tecnologia, nós culpamos isso e aquilo, enfim, e sempre tem uma desculpa. Toda geração tinha os seus motivos pelos quais elas não fizeram o que elas tinham que fazer, e todos aqueles que fizeram, quebraram essa estigma e encararam os seus problemas e lidaram com eles. E Jesus, na verdade, quando ele vai fazer aquela que é a pregação, que talvez a maior pregação de Jesus durante sua vida, o momento mais brilhante da sua jornada, foi quando ele emprega o Sermão do Monte. Ele sim, prega aquela mensagem que ele, na verdade, o nome do congresso é Simplifique. Jesus simplificou a vida cristã no Sermão do verdade, Monte. Ele verdade. pegou as 600 e tantas leis de Moisés e ele falou o seguinte: eu vou simplificar o que é viver de acordo com o reino dos céus. E nessa pregação de simplificar o reino dos céus, ele fala sobre a ostentação, ele fala sobre jejum, ele fala sobre o lugar secreto, e especialmente quando o assunto é a oração, ele fala o seguinte, então ele está falando sobre dar esmolas, ele vai falar sobre o jejum. Quando ele chega na oração, em Mateus 6, no versículo 5, ele fala assim: quando orardes, não sejais como os hipócritas, pois gostam de orar em pé nas sinagogas e nas esquinas para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam sua recompensa. E eu acredito que Jesus Olha, destaca aqui o problema que era dos discípulos é o mesmo problema de hoje. Nós somos pessoas que gostamos de ser vistos. Nós gostamos de ser valorizados por aquilo que as nossas os nossos cumprimentos grandes, as nossas grandes conquistas, os nossos grandes feitos. Não é à toa que hoje a grande luta. Gente, vocês estão ouvindo uma martelada aí? Eu peço desculpa que está tendo obra aqui na casa sem do lado. problema, tá ouvindo, tá bem tranquilo. Tá bom. Então, o que acontece? Jesus fala assim para eles: quando vocês orarem, não sejam motivados como os hipócritas são. Porque a motivação deles é que outros homens os vejam orando e achem que eles são santos. Então, Jesus fala? Jesus fala assim: esses caras, eles estão nas esquinas das sinagogas, eles estão nas esquinas das ruas, com aqueles panos na cabeça, com os movimentos bruscos que o judeu faz na sua oração, Sim, orando em alta voz, mas a intenção deles fazerem isso é para que as outras pessoas achem que eles são religiosos e são santos. Jesus fala, em outras palavras, Jesus está dizendo: resistam à tentação do reconhecimento terreno, resistam à tentação de serem ó, aprovados pelos homens, resistam à tentação de quererem ser aceitos pelo rito religioso que vocês têm. E eu vou falar uma coisa para você, Will. Hoje em dia, eu não sou o maior exemplo que vocês podem ter para mídias sociais. Eu, na verdade, o último post que eu fiz foi no dia dos Valentines, eu acho, para minha esposa. Sou terrível com mídias sociais. sim, Embora acho que nós devemos ocupar esse campo missionário, sim, sem com dúvida certeza, alguma. sim, com certeza. Mas hoje, infelizmente, as mídias sociais também se tornaram as esquinas das ruas onde as pessoas fazem para serem vistas. Então, eu diria que nos nossos dias, o desafio para uma vida de oração é semelhante dos dias de Jesus. É lidar com o egocentrismo, é lidar com o sentimento da necessidade de ser aprovado, é lidar com o que as pessoas vão achar de mim. Eu não sei se você já testificou isso, mas às vezes você percebe que as pessoas até mudam a voz na hora de orar. Falam palavras que não falavam há um minuto atrás, começam a utilizar-se de jargões que antes não fazia parte do vocabulário, e é como se entrasse em um modo operante mais Sim, santo, mais religioso, mais aham, espiritual do que a conversa com o seu colega, com o seu amigo, com o seu líder. E Jesus ataca esse espírito da religião no lugar da oração. Ele fala: quando vocês orarem, não sejam como eles, que estão de pé, que gostam. Ele fala assim: pois gostam. Não é nem que querem, eles gostam, eles encontram prazer nisso, eles gostam de estar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. E Jesus fala assim: eu tenho uma coisa para falar sobre isso. Eles, na verdade, receberam um galardão. Eles vão ser recompensados por isso. Qual que é a recompensa deles?
é as pessoas acharem que eles são santos, é as pessoas acharem que eles são espirituais. Eles já receberam seu galardão. Só em fazer isso, Jesus diz: mas você, quando você orar, entra no teu quarto, fecha a porta e ora a Show. teu pai que está em secreto, e teu pai que vê o que é secreto te recompensará. Em algumas palavras ele diz, te recompensará abertamente, publicamente. Então, Jesus fala assim, tem um contraste aqui. Aqueles que querem ser vistos pelos homens, dali não passarão. Tudo que eles terão é aquilo. Agora, aqueles que escolhem um lugar secreto, que fecham a porta, que falam com Deus, que vê e escuta em secreto, esse que faz isso no secreto, Jesus diz, o teu pai que vê o que é secreto, vírgula, te recompensará. E nós sabemos que Jesus não mente, Jesus não exagera, Jesus não fala nada que não seja verdade. Ele deixa uma grande promessa, ele fala assim, haverá recompensa para o lugar secreto quando feito com o coração correto. E ele diz, o coração correto é contrário daquele dos hipócritas, contrário daquele religioso. O coração correto é aquele que entra no lugar secreto, vai falar com Deus com uma âncora na alma. Meu pai vê, meu pai escuta, e isso basta. Então eu acredito assim que um dos empecilhos para a vida de oração eficaz é essa luta, porque assim, Will, cara, se eu tivesse aqui um movimento de avivamento, nós seríamos muito mais conhecidos. Mas você tem um Sim, movimento de oração, cara, não é é, popular. é Não é verdade. popular, cara. As reuniões de oração não são as mais frequentadas. Isso é uma coisa que dói no meu coração, sabe? Eu luto por dias, eu quero ver dias em que as nossas reuniões de oração vão ser mais frequentadas que os nossos cultos, Sim, sabe? Que as reuniões de oração vão estar mais cheias do que a reunião de cura, do que a reunião do sim, romper financeiro, do que a sim, reunião do romper da prosperidade. Então, cara, eu acredito que tem uma grande promessa em Mateus 6, versículos 5 e 6, e que a igreja que entende isso é a igreja que consegue prosperar no simples, sabe? É o simples, é entrar no teu quarto, é fechar a tua porta e falar com Deus. Então, Jesus simplifica mesmo a vida cristã sim. e ele fala, lutem contra essa guerra religiosa egocentrista que tenta atrair os olhos para si mesma e lembrem que ou você vai ter os olhos dos homens ou você vai ter os olhos de Deus. Não tem como ter os dois. Jesus Sim, diz, não tem como você ter as duas audiências. ou outro. Uau, Vini, uau. Sensacional, cara, sensacional mesmo. Eu fico impressionado porque é perceptível no falar daquilo que vocês realmente vivem. Você está contando aqui segredos para nós que não tem como você ler num livro, você não tem, mas que é experimentado mesmo nesse lugar. Eu fico impressionado em perceber como que você está falando com tanta autoridade sobre esse assunto. Isso me impressiona, me constrange. Eu estava até conversando com a liderança aqui da igreja esses tempos, porque nós também encontramos essa dificuldade quando se fala de um lugar de oração. Às vezes ficamos nesse lugar um ou dois, mas segurando a barra ali. Eu falo que é a torre de vigia, onde fica um atalaia, e esse Sei. atalaia geralmente tem que estar sozinho, às vezes está sozinho mesmo. O atalaia é aquele que está lá cuidando mesmo, Vigiando. vigiando, tendo uma visão mais ampla, né? Percebendo quando que o exército inimigo vai vir para avisar todo o povo, mas entender esse lugar vai fazer toda a diferença. Olha, Vini, nós no último mês nós estávamos falando de uma nova estação e falamos também sobre a vara de Arão que está dentro da arca. Isso é o símbolo de que ela porque ela floresceu. E nós entendemos que nesse lugar, na presença do Senhor, muitas coisas florescem, brotam, muitas coisas novas surgem. É ali que a gente, que as coisas do Senhor são reveladas. É ali que o Senhor nos constrange, é ali que o Senhor nos impulsiona para a mudança de postura, para abandonar pecado. É ali que o Senhor nos molda. E para mim, assim, foi muito revelador quando eu entendi o porquê que a vara de Arão está ali como algo simbólico que está dentro da arca da aliança.
E é porque é no secreto, é porque é nesse lugar que nós somos mesmo as coisas novas, somos renovados pelo Senhor, né? E eu não sei, Vini, se você percebe da mesma maneira, a maneira que o Senhor trabalha em nós nesse lugar, para mim é sensacional, né? Não tem como nós dimensionar o que Deus faz, mas às vezes nós queremos procurar em outros lugares, sendo que está ali. Às vezes ele nos chama, fecha Sim. a porta do seu quarto, vem para esse lugar. Me lembro de várias vezes eu estar no trânsito ou em algum lugar o Senhor falar para mim, vai para o secreto, que eu quero te ministrar algo, eu quero causar algo em você, ou estar abatido, cansado e ir para esse lugar e ele me causa esperança. Você consegue, pelo Sim. menos assim, E eu acho que algo desse que o lugar? lugar secreto, o secreto, ele não é um lugar físico somente, ele é um estado do coração, né? O secreto é um estado do coração, é aquele lugar onde você pode estar no meio de uma multidão com os olhos fechados e aquilo ali é você fechar os seus olhos e tu tá Verdade. entrando no teu quarto, fechando a porta do teu quarto com Jesus ali. Então você não precisa estar literalmente na tua casa, porque alguém pode Sim, assistir aqui e falar, pastor, mas eu não tenho sim, quarto onde eu moro sozinho, eu divido o verdade. quarto com um colega, com um irmão. Mas a gente não está falando de um espaço físico, a gente está Sim, falando de um certeza. estado do coração, né? Aquela motivação do coração. Eu gosto muito mesmo de lembrar, Will, que quando Jesus ele está falando e pregando os evangelhos, ele não está pregando para uma igreja gloriosa, ele não está pregando para uma igreja poderosa, ele não está pregando para discípulos que, permita-me fazer a analogia, não está falando com aqueles que 30% da nação brasileira, ele não está falando com aqueles que dominam já lugares de poder, de política, ele não está falando com aqueles que têm poder econômico, ele não está falando com aqueles que têm grandes prédios, um LED, com cadeiras Verdade. confortáveis, ele está falando Verdade. com homens e mulheres que eram andarilhos daqueles dias. Ele estava falando com homens que olhavam para o poder de Roma e viam um poder de esmagador sobre eles. Aqueles que olhavam para o sistema judaico daquele dia corrompido, homens e mulheres desesperançosos, sem esperança. Ele, na verdade, quando Jesus chega até eles, ele fala assim, corrigindo aquele sistema todo, ele fala assim: o Senhor me enviou para as ovelhas perdidas de Israel, desgarradas de Israel. Sabe, aquelas que não tinham pastores, aquelas que estavam com fome, aquelas que estavam com sede, aquelas que não tinham lugar. Então, por que eu estou contando isso tudo? Porque Jesus vem e fala da oração, e ele fala do lugar secreto, quando esses caras estavam no pior estado da vida deles. Eles não tinham ninguém por eles. E Jesus fala assim: eu tenho água para dar para vocês, eu tenho comida para dar para vocês, eu sou o bom pastor. E Sim, ele começa a fazer um contraste de pastoreio, né? E ele fala, o bom pastor, ele cuida das suas ovelhas conhecem a sua voz e o seguem. Nós poderíamos imaginar o que seria Jesus falar do mau pastor. O mau pastor é aquele que não cuida das suas ovelhas, é aquele que não dá de beber, é aquele que permite que ela morra, é aquele que permite que o lobo venha e ataca. Então Jesus começa a blindar os discípulos com uma esperança. E a esperança é no invisível, no não palpável, na ausência do poder, na ausência do dinheiro. Esses caras não tinham nem 10% do que eu e você hoje temos aqui no Brasil. Esses caras eram totalmente desiludidos, sem esperança alguma de um futuro. Eles largavam suas redes, largavam seus barcos para seguir Jesus. E Jesus fala para eles: tudo que eu tenho para dar para vocês, tudo que eu tenho para dar para vocês é um convite. Vocês querem esse convite? É um convite. E eu só posso dar a minha palavra de que se vocês aceitarem esse convite, o Deus do céu, que vê o secreto, que escuta o secreto, ele vai recompensar. Eu não tenho nada terreno para dar para vocês. Na verdade, quando eles falam assim: Jesus, eu posso te seguir? Eu falo assim: você tem certeza? Você tem certeza? Porque o Filho do Homem não tem nem onde recostar a cabeça. sim, verdade. Você tem certeza que vocês querem me seguir? Então, Will, eu acho que o grande conflito também para nós hoje é essa questão de imaginar que a oração ela é um lugar de retribuição, ou ele é uma barganha, ou ela é uma troca com Deus, ou ela é algo que eu faço para receber algo. E quando eu olho para os evangelhos, a oração, ela na verdade era água para uma ovelha cansada, ela era comida para uma ovelha faminta, ela era aconchego para uma ovelha desgarrada, ela era uma promessa de intimidade, ela era uma promessa de relacionamento.
E eu acredito que se nós olharmos para a oração dessa perspectiva, essas descrições que você deu aí de estar no carro e de sentir o Espírito Santo mover, ela vai bastar, ela vai ser suficiente. Só que quando a motivação da oração, ela é o combustível dela são expectativas de receber e de ter e de crescer e de impactar e de tal, aí o que é que acontece o dia? Eu vou dar um exemplo aqui. O que é que acontece se a gente fala assim, a nossa oração é por avivamento, nós queremos avivamento. Então Sim. tudo que nós fazemos é orar por avivamento, 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 avivamento. O que acontece no dia seguinte após o avivamento vir? Que motivação você tem para ir para o lugar secreto? Que motivação você tem para o dia que a casa nova vem que você pediu para Deus, que o carro novo vem? Qual que é a motivação? Se você já alcançou elas. Então Jesus fala assim, livrem-se das expectativas terrenas, me façam eu o motivo da vida de oração de vocês, me conhecer, ter intimidade comigo. Então eu acho que esse é um dos segredos ali para manter a nossa vida de oração pautada, sabe? Remover essas coisas terrenas, remover essas expectativas momentâneas e passageiras e fazer isso a respeito de relacionamento, fazer isso a respeito de encontrar-se com Jesus. E aí aquilo que você falou, só ele pode tocar o coração, só ele pode Sim. trazer aquele mover do Espírito Santo interno que coisas naturais não trazem, né? Uhum. Aleluias. Olha, Vini, nós aqui em Pato Branco, nós plantamos uma igreja, né? Estamos nessa fase de plantação de igreja. A comunidade, a Rede Zoe tem como característica, né, as plantações de igreja. E o que me impulsionou a vir, e eu sempre falo para as pessoas que o nosso melhor projeto em todas as igrejas, o nosso melhor projeto aqui em Pato Branco deve ser um projeto de oração, um projeto excelente de oração, porque entendemos que é a oração que vai mover todas as outras coisas. Nós temos como 5 pilares da igreja, Vini, e um desses 5 pilares é o projeto de oração, mas é o pilar que inicia todos os outros, entendeu? Então, eu estava em Laranjeiras do Sul, eu lembro com o próprio Shalom quantos dias o nosso trabalho era ficar a manhã toda num lugar de oração. Você pode conversar com o Shalom aí, ele vai te contar. E esse lugar que eu ia, me impulsionou a vir para Pato Branco, a então iniciar um grupo pequeno, a falar de Jesus para as pessoas que eu não conhecia. Eu não conhecia uma pessoa em Pato Branco, mas esse lugar foi como se fosse a palavra constranger, é como se fosse uma mola que, sabe? Então, quando a gente vai para o lugar de oração, o Senhor nos constrange e também ao mesmo momento nos impulsiona, nos empurra para nós fazermos aquilo que Ele nos chamou, e de fazer discípulos, né? Leve vida para as pessoas, ajude os órfãos, os pobres, os abandonados, os estrangeiros. E Vini, eu vejo que vocês influenciam mesmo a nação, né, através da oração. E não sei se você pode contar para nós um pouco melhor dos projetos, dos avanços, da maneira que Deus tem falado com vocês através do projeto de oração que vocês trabalham com tanta excelência. Sim, olha, a gente entende que o que nós fazemos talvez é peculiar. Eu não acho que todas as igrejas vão necessariamente ter dezenas de horas de oração semanal. Não Sim. acho que isso é um pré-requisito bíblico para ser uma igreja. Eu acho Sim. que isso é um convite que Jesus fez para nós aqui em Floripa, e talvez nós serviremos como um celeiro para o Brasil disso, nós serviremos como um ministério que vai ajudar a treinar, equipar, preparar. Agora, o que eu sinto e o que talvez a mensagem principal, que é o meu sonho, o meu desejo que saia desse lugar, é simples, é que cada líder, cada pastor, cada
líder de pequeno grupo, cada pai, cada mãe, cada jovem, criança, possa olhar para isso que a gente está fazendo aqui e falar assim, cara, isso não é para os hiper espirituais, Sim, isso não é só para os escolhidos, isso não é só para aqueles que têm um dom especial, sabe? Esse convite de Jesus de Mateus 6 eram para aqueles homens que eu falei ali antes, os fracos, os simples, os que não tinham nem aonde ir amanhã, os que não tinham nem o que comer. Jesus fala assim, cara, eu tenho um grande convite para vocês. Todos vocês venham se encontrar com meu Pai no lugar secreto. verdade. Então, o meu desejo, se eu tivesse que falar para você qual que é o meu plano, meu sonho para o Brasil, eu gostaria que na minha geração eu ouvisse falar das milhares de igrejas que fizeram do lugar de oração um lugar especial, um lugar primordial, um lugar Verdade. inegociável. E eu não estou aqui falando de 20 horas por semana, nem 10, nem 5. Estou falando de alguma forma, seja qual for ela, é expressado por meio desse ministério a importância, a relevância da oração. Esse é o meu sonho. E aí, nós não temos nem hoje, na verdade, um dos meus planos para esse ano era fazer um grande chamado e descobrir quem são os ministérios que já estão no Brasil orando. E nessa pandemia, acabamos nos perdendo nisso. Mas o meu desejo era tentar mapear e conhecer, porque existem muitas salas de oração já no Sim, Brasil, em diversos lugares que a gente nem conhece, que talvez nem nos conheçam. sim, Simplesmente porque Deus começou a tocar nelas lá e eles verdade. começaram. Então, assim, eu acho que o chamado para a F-Hop é fortalecer a igreja que ora no Brasil, é fortalecer e equipar a igreja que ora no Brasil, ou despertar a igreja para o lugar de oração no Brasil. E isso vai se dar por meio de muitos treinamentos, né? Nós temos muitas escolas, inclusive o que o Shalom está aqui com a Camila, é Sim, uma escola de 5 meses que nós temos tempo integral, nós temos escolas online, nós temos muito curso, e sempre a nossa ênfase de ensino vai ter como espinha dorsal esse chamado da vida de oração. E então, assim, esse é o nosso desejo para o Brasil. Agora, algo peculiar que as pessoas me perguntam, né? Pastor, você vai abrir igreja? Você vai abrir mais salas de oração? Cara, eu não sei se um dia isso vai acontecer conosco. Eu não tenho nenhuma intenção hoje de abrir ministério de sala de oração e de igreja. O que eu realmente gostaria de ser era um lugar de treinamento para enviar pessoas para fazerem isso, sabe? Então, o pastor X vai mandar o cara para cá, manda para cá que eu mando de volta. Então, verdade. é, esse é o meu anseio, para que as pessoas possam vir e serem treinadas e voltar para suas igrejas locais. Então, eu acho que assim, é isso. Junto com essa mensagem de oração, é poder criar um ambiente de treinamento para a igreja poder crescer nesse lugar. Show, Vini. Sensacional, cara. O coração de vocês é demais, é demais. Consigo perceber mesmo tudo que Deus tem revelado a vocês. É demais mesmo. Vini, eu tô muito feliz, cara. Essa conversa aqui para mim, ó, vou falar a verdade para você, vou guardar para minha vida, cara. Vou guardar quanto tô aprendendo aqui, cara. Nossa, eu estou ansioso. Nós estamos gravando para postar aqui no Congresso Simplifique e eu queria agora mesmo já começar largar aí para a galera, porque isso aqui é um alimento que nós precisamos urgente, urgente. Glória a Deus pela sua vida, glória a Deus porque você entendeu esse chamado do Senhor, glória a Deus porque vocês estão aí insistindo, batendo, né? Vocês têm uma característica bem alinhada daquilo que o Senhor quer fazer através da vida de vocês aí, Florianópolis, na F-Hop e no ministério de vocês. Vini, deixa uma mensagem para nós, cara. E se puder também, ora Deixa, conosco para nós encerrarmos claro. esse momento. Nós vamos ficar muito felizes em também receber da oração e da unção de vocês aí. A nossa igreja vai ficar muito feliz. Amém. Olha, eu quero deixar essa passagem com vocês e quem sabe um dia a gente vai entrar nela mais a fundo em uma outra oportunidade, mas Verdade. eu não acredito, não olhem para mim, não acreditem que eu estou aqui profetizando tempos ruins sobre o Brasil. Mas quando eu olho para a timeline bíblica, né, para esse período que a gente está vivendo, existe uma frase que diz assim: antes das coisas melhorarem, elas vão piorar.
E talvez isso tenha a ver com a visão escatológica que nós temos aqui, mas em Lucas 18, Jesus ele conta uma parábola para os discípulos e ele abre essa parábola. Lucas abre esse capítulo 18 dizendo que Jesus também contou uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desanimar. Sabe, Jesus ele teve o cuidado de compartilhar uma porção das Escrituras, a inspiração do Espírito Santo, fez Lucas escrever, ficou marcado, e eu só posso acreditar que é porque Jesus achava importante que sua igreja acreditasse nisso. E ele diz, é o dever de orar sempre e sem desanimar. E aí ele conta a parábola de uma viúva. Ele pega essa mulher, que é uma mulher fraca, que é uma mulher, naqueles dias, incapaz de prover para os seus próprios familiares, porque ela era viúva, e os homens que tinham as suas profissões, não as mulheres. Pega uma mulher viúva e pega um juiz, um homem da lei, um homem da corte, um homem real, um homem forte, poderoso. Faz esse contraste entre esses dois personagens. E diz que essa mulher tinha uma causa contra um inimigo, alguém que lhe fez mal. De que ela ia todos os dias para esse juiz e pedia, juiz, me faz justiça contra o meu inimigo. E a Bíblia diz que esse juiz não tinha respeito por homem algum e nem mesmo temia Deus. Mas porque essa mulher não abria a mão, porque essa mulher insistia, porque essa mulher perseverava, porque essa mulher não desanimava, esse juiz fala assim, olha, mesmo que eu não tema Deus e mesmo que eu não respeite os homens, porque ela está perseverando, eu hei de fazer-lhe justiça. Aí Jesus pega esse exemplo e ele fala assim, ó, vejam um exemplo desse injusto juiz. Olhem para a história desse injusto juiz. Se ele, que não teme a Deus e aos homens, faz justiça, quanto mais o vosso Deus que está no céu não vos fará justiça se clamarem a ele dia e noite. Então, essa esperança que Jesus nos deu, é a esperança que é o combustível do que nós vivemos aqui. Sabe, eu quero acreditar em uma justiça social, eu quero acreditar em uma reforma social, eu quero acreditar em um país onde o evangelho vai prosperar, mas eu sei que essa é uma obra divina. Eu sei que essa é uma obra de Deus. Deus disse, se vocês fizerem como essa viúva e vocês não abrirem mão e vocês clamarem, vocês pedirem, Jesus fala assim, e não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que dia e noite clamam a ele, mesmo que pareça demorado em responder-lhes, e ele responde a pergunta dizendo, digo-vos que depressa lhes fará justiça. Depressa lhes fará justiça. Essa palavra depressa, ela não é rápida, ela não é no tempo de micro-ondas, ela não é rapidinho daqui 5 minutos. No original, essa palavra depressa é de repente. É o de repente de Deus, é o quando você menos espera, é o quando você não está vendo isso acontecer, é o quando você acha que está tudo perdido. Jesus fala assim, ó, e de repente Deus vos fará a justiça. Então eu quero encorajar vocês a irem para esse lugar de oração com a convicção de que Jesus quer encontrar a comunidade de vocês lá, quer encontrar toda a rede Zoe lá. Ele prometeu que existe um lugar onde ele libera a justiça divina, e esse lugar é um lugar de perseverar, de bater, de buscar, de esperar. Então, eu vou falar um negócio para você. Fazem 4 anos que nós estamos aqui numa comunidade pequena, numa sala pequena, e nós precisamos mudar de prédio. E nós não encontramos prédio para mudar. E fazem 4 anos que nós temos clamado e pedido, e pedido, e pedido, e pedido ao Senhor, e pedido ao Senhor, e as coisas não acontecem, e as pessoas se mobilizam, e a gente vasculhou essa ilha inteira já, e não acha um lugar. E aí hoje eu recebi a confirmação de um prédio novo para nós. Hoje, minutos antes. Eu nem contei nem para minha equipe ainda. Você é o primeiro que eu estou falando. Então, nós temos acreditado, cara. Nós temos acreditado que Deus quer fazer em prol dos seus. Então, e é o lugar da oração, não é o lugar da influência política, não é o lugar com os amigos do poder, não é o lugar daquele cara que tem dinheiro, é o lugar da oração. É ali que Jesus quer encontrar. Então, eu quero encorajar vocês. Vão para o lugar da oração. Não desprezem os pequenos começos, como diz Zorobabel. Não desprezem os pequenos começos. Há alegria no coração de Deus quando você, Zorobabel, pôs a mão no prumo para reconstruir o templo. Na hora que você pegou o prumo para começar, a palavra diz que já havia alegria no coração de Deus. E há alegria no coração de Deus quando vocês estão com as torres. Há alegria no coração de Deus quando vocês têm uma pessoa. Há alegria no coração de Deus quando vocês têm treinamentos singelos, pequenos, aparentemente insignificantes. Eu quero lembrar vocês, tem só 2 modos de ser recompensado. Ou pelo olhar do homem, ou pelo olhar divino. Em Mateus
prometeu para nós. Se como comunidade, se como família de fé, nós colocarmos o nosso coração no lugar secreto e entrarmos no lugar secreto do nosso coração, o Senhor vai nos encontrar como igreja, vai nos encontrar como rede, vai nos encontrar como família, e Ele que vem em secreto, escuta em secreto, Ele vai recompensar. Eu não tenho nenhum problema com a doutrina de um Deus recompensador. A verdade, o evangelho da prosperidade deturpa isso, o evangelho da prosperidade mente a respeito disso e pega uma verdade tão bonita, e eu não vou deixar essa verdade pro ralo. A palavra diz em Hebreus 10 que ele é um recompensador daqueles que o buscam. Deus não é injusto para esquecer do vosso trabalho, ele o mesmo recompensará. Deus quer recompensar, Deus quer recompensar, e ele quer fazer isso com vocês por meio do lugar da oração. Amém? Amém, meu amigo. Glória a Deus. Eu vou Glória a orar Deus. então por vocês. Ora conosco aí, por favor. Senhor, eu te agradeço porque essa faísca, esse desejo de Senhor. crescer em oração não é fruto de ideias humanas, não é fruto do inimigo das nossas almas, não é mirabolante, muito menos, Pai, atraente à cultura terrena, é muito menos atraente à cultura humana. Nós sabemos que se esse tema, se essa vontade, se esse desejo nasceu no coração do pastor William e no coração das pessoas que estão com ele, é porque o próprio Deus plantou. E eu te peço, Pai, que o Espírito Santo comece a regar isso no coração da igreja, que as pessoas sintam esse convite divino, não é um convite de homens, é um convite de Deus. E, Senhor, eu te peço mesmo no meio dessa oração aqui singela, aqueles que têm ouvido, ouçam o convite de Jesus. Aqueles que têm ouvidos para ouvir, ouçam. Aqueles que têm olhos para ver, percebam o que Jesus quer fazer no meio da sua igreja. O Senhor quer nos tirar do ativismo, o Senhor quer nos tirar da busca do reconhecimento terreno, Ele quer nos levar para um lugar fechado, um lugar onde o nosso coração é alimentado, um lugar onde o nosso coração e tem um encontro com Ele. Por isso eu te peço, fortalece as iniciativas de oração na comunidade Zoe, Senhor, ali em Pato Branco, fortalece, Senhor, as iniciativas de oração de líderes, aquece o coração deles naquele lugar. Eu oro por um convite sobrenatural para esse lugar, e eu te peço, Senhor, que a tua luz brilhe sobre aquela comunidade e que seja uma comunidade que ora, Senhor, uma igreja que ora, um povo que ora e que acredita que mais importante do que o reconhecimento terreno são os olhos de Deus, é a alegria de Deus, é o sorriso de Deus, é essa palavra que recebeu Zorobabel, é a alegria no coração de Deus quando nos encontra no lugar da oração. No nome de Jesus, Senhor. Amém. 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 Vini, muito obrigado mesmo, cara. Obrigado mesmo por essa oração, obrigado por tanta palavra, por tanto alimento. O Congresso Simplifique está muito feliz por estar te recebendo, e eu creio que as pessoas estão com expectativa, e ao escutarem desse podcast, eu acho que eles vão ficar mais avivados ainda, entusiasmados para aquilo que Deus quer fazer. Queria te agradecer mesmo, Vini, pelo teu tempo. Grande prazer. Sei que a sua agenda é corrida, queria te agradecer mesmo, tá, meu amigo? É um grande prazer estar aqui. Sempre que eu puder colar com vocês, contribuir, ajudar, podem contar comigo. Olha, estamos num tempo de pandemia, mas vamos marcar para você estar conosco aí presencial logo, logo, tá? Vai ser um prazer. Tá Vai ser um prazer, William. Ok. Um abraço. Galera do Simplifique, fique atento aí à nossa programação. Vamos ter cultos presenciais, palavras online, mais podcasts. Então, você não perca nada, fique ligado na nossa programação. Até a próxima, então. Que Deus os abençoe.